Mas com certeza você já se encontrou em uma situação que você não tinha certeza se algo ia acontecer ou não. Como? Se amanhã fizer sol, eu vou à praia. E ninguém gosta de praia com chuva, né? Convenhamos. Ou então, vamos encerrar a reunião por aqui se ninguém tiver mais perguntas. E você torce para ninguém ter mais nenhuma pergunta para poder acabar a reunião de uma vez. Essas construções expressam possibilidade, como fazer sol ou então chuva, e também consequências, como alguém ter perguntas ou não ter pergunta nenhuma. Ou seja, nós estamos falando de condições. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre duas maneiras de nos expressarmos utilizando condições. Let's go? Antes de tudo, vamos falar da palavra-chave desse vídeo. If, se. Essa palavra sempre vai indicar uma condição. If it rains, the ground gets wet. Se chove, o chão fica molhado. If it doesn't rain, the ground doesn't get wet. Se não chove, o chão não fica molhado. A condição aqui é chover. E dependendo se chove ou não, o resultado é um ou outro. Se chove, o chão molha. Se não chove, o chão não molha. Olha outro exemplo. If I get better, I'll go tomorrow. Se eu melhorar, eu vou amanhã. Ou seja, se eu não melhorar, eu não vou ir amanhã. Entendeu? Percebe que nós temos duas frasezinhas curtinhas aqui. O nome disso é oração, porque é uma frase completa, onde ela tem um verbo, uma ação, uma pessoa, enfim. E um pedaço está indicando uma condição. E o outro, resultado, a consequência dessa condição. E esse resultado sempre vai depender da condição. E se a condição mudar, é óbvio que o resultado também muda. Em inglês, existem 4 possibilidades de nós expressarmos condições, consequências, possibilidades, causas, enfim. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 2 delas. O nome desse tipo de frase é conditional. E hoje nós trabalharemos zero e first conditionals, ok? Vamos começar com a zero conditional. E nós usamos essa condicional para falarmos sobre verdades absolutas. Coisas que são sempre verdade. Ou então, fatos científicos. Situações comprovadas cientificamente. Lembra do exemplo da chuva? If it rains, the ground gets wet. Se chove, o chão fica molhado. Chover e molhar são verdades quase que absolutas, não é? Então, nós utilizamos as ações rain e get no presente. Essa é a zero conditional. If, simple present, simple present. Olha só. If you hit ice, it melts. Se você aquece o gelo, ele derrete. Se não aquecer o gelo, ele não derrete. Ai, mas na temperatura ambiente ele derrete. Sim, porque é uma temperatura mais elevada do que aquela do freezer, né? Convenhamos. Então, é óbvio que ele já está recebendo calor ali. If you press the button, the machine starts. Se você apertar o botão, a máquina liga. Mas aí, a máquina vai ligar se eu não apertar o botão? Tecnicamente, né, meu bem? Não. Mas, né, vá que. Dependendo da casa onde tu tá aí, também mal sobrado. Tô brincando, tá? If you water plants, they grow. Se você regar as plantas, elas crescem. E provavelmente, se você não regar, não molhar as plantas, elas não vão crescer. Em todos esses exemplos, nós temos 2 orações, né? Uma próxima do if, que é a condição, e o restante é a consequência dessa condição, que é o resultado. Isso acontecendo, temos esse resultado. E como eu já tinha falado na estrutura anteriormente, você conseguiu perceber que essas ações estão todas no presente? If you hit ice, it melts. If you press the button, the machine starts. If you water plants, they grow. Em qualquer uma das partes, tanto naquela frase perto do if, que é da condição, quanto na frase de resultado ou consequência, elas vão estar sempre, as ações vão estar sempre no presente. E você percebeu que eu só falei de verdades absolutas, né? Verdades universais, fatos científicos, enfim. Que são coisas muito óbvias, tá bom?
Mas olha só que interessante, nós podemos inverter a ordem colocando aquela frase de resultado ou a parte que vai ter a consequência no começo, tá bom? E não vai afetar em nada o resultado da frase, olha só. If you press the button, the machine starts. The machine starts if you press the button. If you water plants, they grow. Plants grow if you water them. Percebeu que nas frases iniciadas com if tem uma vírgula para separar a parte do if da parte do resultado ou consequência, né? Agora, quando a gente inverte, essa vírgula vai embora. Para tudo! Você ainda não é nível avançado em inglês? Quer saber como alcançar esse nível estudando apenas 30 minutos por dia e tendo resultado em 1 ano? Clica no link da descrição que eu te conto tudo. Desculpa interromper a aula, não podia deixar de te contar sobre esse método. Bora lá! Agora que nós já vimos como expressarmos causa e consequência na Zero Conditional, vamos ver como expressar possibilidade com a First Conditional. A estrutura da frase vai ser basicamente a mesma, tá? Uma parte da frase com if, né, onde vai ter a condição, e depois o restante da frase vai ser o resultado, a consequência dessa condição, tá bom? Mas olha só, aqui tem uma coisa que vai mudar. E essa coisa é o tempo verbal. Enquanto na Zero Conditional nós utilizamos if e Simple Present e Simple Present, né, como resultado depois, perto do if vai ter Simple Present, parte de resultado ou consequência, Simple Present também. Na First Conditional, nós vamos utilizar perto do if, Simple Present. Essa parte não muda, mas a parte de resultado ou de consequência vai ser no futuro simples, no Simple Future. Podendo ser com will ou não, mas a maioria das vezes vai ser com will, tá? É facinho, né? Olha só. If they invite me, I'll go. Se eles me convidarem, eu irei. Só que se eles não me convidarem, como é que eu vou? Né? Eu não sou assim. Tem gente que vai, eu sei, sempre tem, né? Mas eu não vou, tá? Já deixo avisado aqui. Eu não vou. If it snows, we'll build a snowman in the backyard. Se nevar, nós vamos fazer um boneco de neve no quintal. E convenhamos, né? Como que a gente vai montar um boneco de neve se não tiver neve? Tem como? Não tem, né? If they win the game, they'll go out to celebrate. Se eles vencerem o jogo, eles vão sair pra celebrar, pra comemorar. E se perderem, é bem provável que eles vão sair também, né? Pra afogar as mágoas, né? Percebeu que nós estamos falando de possibilidades, né? Se uma coisa acontecer, nós teremos um determinado resultado. Caso não aconteça, o resultado é outro. E é pra isso que nós utilizamos a First Conditional. E a estrutura, como eu já te mostrei, vai ser assim. Perto do if, vai estar sempre o Simple Present, ok? Já longe do if, vai ser o futuro simples. Muitas vezes com will, mas nem sempre, tá? Vão ter alguns casos que não vai ser will, não. E inverter, que nem nós fizemos na Zero Conditional. Pode, teacher? Mas claro que sim! Lembra o que aconteceu na Zero Conditional? Que nós tiramos aquela vírgula? Aqui vai acontecer a mesma coisa. No momento que eu colocar o resultado, a consequência primeiro, o if vai para o meio da frase, né? Aí não vai ter vírgula aqui, ok? If they win the game, they'll go out to celebrate. They'll go out to celebrate if they win the game. E em alguns casos, nós também podemos utilizar modais como can no lugar do will. If you finish your homework early, we can go to the movies. Se você terminar a sua lição de casa cedo, nós podemos ir ao cinema. E esse modal verb, can, também dá a possibilidade de algo futuro, tá bom? Mas olha só, eu posso falar sobre modal verbs em um outro vídeo, tá bom? Comenta aí se você quiser que eu fale mais sobre isso. E olha só, algo muito importante aqui. Na Zero Conditional é só Simple Present, na First Conditional, perto do if vai ser Simple Present, né? Então, uma coisa que você precisa cuidar muitíssimo é a conjugação para he, she, it no Simple Present. Lembra que a ação ela vai ter o S? Ou então ES ou IES? Pois é, tem que lembrar de colocar aqui. E se for negativa, vira doesn't. Lembra? Para he, she, it, né? Para todos os outros é don't, ok? Eu vou te dar alguns exemplos para deixar isso mais claro.
If she stays up late, she'll be sleepy in the morning. Se ela ficar acordada até tarde, vai ficar com sono de manhã. If she stays up late. E não if she stay, ok? If John carries all by himself, he'll be sore tomorrow. Se John carregar tudo sozinho, ele vai estar com dor amanhã. E não if John carry. É if John carries, ok? So let's summarize it. Vamos resumir? Zero conditional nós utilizamos para falar de verdades absolutas ou fatos científicos. Já a first conditional nós utilizamos para falar de possibilidades. Na zero conditional, perto do if, a gente vai utilizar sempre simple present e longe do if, também simple present. Já na first conditional, perto do if, nós vamos utilizar simple present, mas longe dele como causa, consequência, resultado, nós vamos utilizar o futuro simples, sendo na maioria das vezes will. Espero que tenha ficado claro para você a diferença entre zero e first conditional. E quando nós utilizamos cada um deles. Não se esquece de deixar teu like aqui para eu saber que você gostou desse vídeo e que eu posso fazer mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo. See ya!